na opinião de vocês, perdendo o Carioca, o VP já era? João, manda um abraço pro meu pai, o Antônio da Luz. Aí, ó. Um abraço, Antônio da Luz, um abraço, Antônio, também. É. Cara, eu acho o seguinte, viu? Respondendo a pergunta, conhecendo o futebol brasileiro e conhecendo o Flamengo, eu acho que o Carioca é muito importante para a permanência dele. Eu não consigo enxergar ele perdendo o Campeonato Carioca e continuando, porque a pressão já está insuportável, né? Se ele continuar, vão começar a comparar com Paulo Souza, que perdeu o Carioca e ficou um tempo até ter saído. Eu acho que pode determinar a sequência dele ou não no Flamengo. Eu tenho essa impressão, sim. E João, eu tive esse debate com o Arthur, membro do canal aqui também. Eu acho também que se perder o Carioca, ele vai ser demitido. Ainda mais porque também tem um joguinho da Libertadores ali no meio, que se também não for legal, ajuda, né? Contra o Alcas lá no Equador. E é lá em Quito, né? Que a altitude sempre castiga. Ele tem a teoria de que se o Vitor Pereira for demitido, eles vão atrás do JJ. E o JJ só no meio do ano, né? E aí ele tem a teoria, eu vou segurar um pouco mais o Vitor Pereira para, de repente, chegar próximo do JJ. Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Né? Eu acho pelo seguinte, o JJ é o sonho da torcida do Flamengo, que ele volte, né? E acho que seria importante para o clube exatamente para se livrar desse fantasma, que ele será uma sombra eterna. Ele precisa voltar para ele fazer um novo trabalho para se chegar a uma conclusão definitiva. Pode piorar esse amor eterno, porque ele pode mandar bem de novo, ou pode cair a ficha e falar assim, opa, já não foi a mesma coisa, então vamos dar uma esquecidinha aqui, vamos deixar 2019 guardado ali no potinho de ouro e vamos esquecer isso. Mas eu acredito que caso ele saia, o Vitor Pereira, até por facilidade de mercado, e o Sampaoli está aí de bobeira, mora no Rio de Janeiro, estrategicamente comprou um apartamento na Barra da Tijuca e uma casa em Angra dos Reis. Foi o que o Arthur falou. Dizem que ele conversa muito com o presidente Rodolfo Landim, dizem isso, tem essa informação. É um cara que está solto no mercado, e uma bronca que existe da parte da direção do Flamengo pelo fato do JJ ter saído como saiu, tudo isso me leva a crer que, caso o VP saia, eu acho que o Sampaoli está a bola quicando ali, rapaz. Eu temo por isso. Eu não gostaria do Sampaoli no Flamengo, não. Ele é muito louco. Ou vai dar muito certo ou vai dar tudo errado. E a teoria do Arthur disse que se vier o Sampaoli, tchau o JJ, porque não vai trazer 3 treinadores num ano. Eu acho que o JJ... Primeiro que o JJ ele está mirando um outro foco, né? O objetivo dele é a seleção brasileira, isso é claro. Ele deixa claro isso. E ele tem chance de ir para a seleção brasileira. Tem chance. Porque ele é o mais acessível e ele é o cara que está mais demonstrando vontade, vai estar livre no mercado, tem muita história aqui no futebol brasileiro, então eu acho que ele tem chance. E aí isso tudo, botando num combo, caso não ganhe o Carioca e tal, aquela coisa toda, eu acho que o Sampaoli é um candidato em potencial. Mas você acha um bom nome ou não? Não acha? Não. Eu acho que os estilos também não casam com o estilo de jogo do Flamengo, entende? Assim, o tipo de jogador, ele vai chegar já pedindo um caminhão de contratação e não vai, dependendo do período, já não consegue, porque a janela vai estar fechada. A minha opinião é uma opinião um pouco delicada, a galera não gosta muito não, mas assim, eu acho um absurdo mandar o Vitor Pereira embora depois de 3 meses de trabalho, sinceramente, cara. Eu acho. E as informações lá de dentro do Flamengo é que isso aí é que me intriga muito. As informações lá de dentro é que os jogadores estão se dando bem com ele. Há uma comunhão ali, o grupo está entendendo o que ele quer, aquela coisa, porque ele teve muitos problemas no vestiário lá no Corinthians. E sabendo disso, ele chegou um pouco diferente no Flamengo. Deu uma maciada aqui, outra maciada ali, vai colocando o estilo dele de uma outra maneira. E o grupo tá legal com ele. As próprias reações do Gabigol e declarações dele comprovam isso. Que ele tá ali, ele gosta do Vitor Pereira. Mas a coisa em campo não está fluindo. E agora, com esse tempo de treinamento que teve, que poderia ter sido maior, diga-se de passagem, mas é um bom tempo de treinamento,
o Flamengo tem que se apresentar melhor, tem que ter um desempenho melhor. Ganhar faz parte do jogo. Agora, a obrigação, no meu entender, é que o Flamengo apresente algo melhor do que vem apresentando. E por isso que eu acho que para ele a sequência é decisiva. Se jogar mal e perder o campeonato, ele vai visitar a sogra. Então, entrando na questão, Bigode, o VP sai, eu acho que está muito continuado nisso que o João falou. Como é que foi o desempenho? Porque pode ter sido 2 empates, mas o Flamengo amassando o Fluminense muito. Eu acho que ele não cai. Mas se for horrível o desempenho e a análise for que vai pesar muito para cima dele, aí eu acho que ele pode até cair, entendeu? Cleitinho, qual jogo o Flamengo amassou? Tirando time pequeno assim do Rio. Nenhum. E o Fluminense, eu não sei se o João concorda, o Fluminense hoje é o melhor time do país. Joga o melhor futebol. Joga o melhor futebol, é. Essa é a frase certa. Joga o melhor futebol. Eu não acredito que o Flamengo vai despertar contra o Fluminense. Não estou dizendo que não vai ganhar o título. Tá? Eu acho que o Flamengo tem talentos que podem ultrapassar isso. Mas eu não acredito que o Flamengo vai amassar o Fluminense, não. Então, Bigode, mas você acha que não é assim? E aí é aquela questão da expectativa que você cria em cima de uma determinada circunstância. O Flamengo fez um excelente primeiro tempo contra o Fluminense, o próprio Fluminense. E aí vem o segundo tempo. O grande problema que o VP está encontrando nesse momento, na minha opinião, é consistência. Até contra o Vasco, que o Flamengo consegue mudar no segundo tempo e consegue meter o 3-1, ainda assim o Flamengo por pelo menos uns 20 minutos sofre. Então o Vitor Pereira ele não consegue equilibrar o Flamengo para produzir bem em 45 e nos outros 45. Eu acho que o grande pecado dele está em cima disso aí. O dia que se ele consegue fazer o mesmo primeiro tempo que ele fez contra o Fluminense na final, mas jogando regularmente aquele primeiro tempo, o Flamengo não perde para o Fluminense. Eu brinquei de narrar, eu agora do João não narrei, né? Eu brinquei e tentei narrar esse jogo do Fluminense. Assim, o primeiro tempo foi incrível, mas ele desmontou o time no segundo tempo, Cleitinho. E eu acho que um dos erros, por exemplo, essa tentativa dele de 3 zagueiros, eu acho que ele está focando em algo que não é o problema. O problema do Flamengo é meio de campo. Os volantes estão muito mal. E o meio de campo toda hora estoura na zaga. Não adianta você botar 3 zagueiros, 2 zagueiros, 4 zagueiros, vai ficar toda hora estourando nesses caras. E aí eu vou até puxar o João para esse debate. Eu acho que ele está errando na escolha de jogador. Tem menino voando. Por exemplo, a gente vai citar o Matheus Gonçalves. O Flamengo jogando mal pra caramba. O Matheus Gonçalves faz 2, 3 jogos muito bons. E aí, nesse jogo contra o Fluminense, ele não entra. No jogo contra o Vasco, ele foi expulso, ele entrou faltando 5 minutos. O Cebolinha, até pouco tempo, estava mal pra caramba, mas era o jogador que era a primeira opção dele para mudar um jogo. E aí eu vou fazer a pergunta para o João. É porque assim, a gente tem uma visão muito de Flamengo, né? Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo é o único clube que qualquer treinador chega aqui e escala por nome. É difícil você tirar um Everton Ribeiro, que saiu agora. É difícil pra caramba. E eu vejo isso em outros times com uma facilidade muito grande. Tipo, o Felipe Melo se tornou reserva do Danilo. Né? E foi dispensado depois de ganhar tudo. O Davidson fez gol de título de Libertadores e foi dispensado. O Rafinha é reserva do São Paulo. Rafinha. E aí entra muito no que a gente falava lá atrás, da gestão amadora. Né? Porque eu acho que para o cara fazer isso, ele precisa ter a confiança, o respaldo. E muitas vezes, de longe, porque nós não estamos lá dentro, passa a impressão de que não há essa firmeza. Né? Que os jogadores, esses todos que estão na história do Flamengo, eles têm um peso muito grande no dia a dia no clube e não permitem, né, que muitas mudanças aconteçam. E aí foi o grande mérito do Dorival, né? Que o Dorival falou, rapaziada, é isso aí, estou com vocês aqui, o que nós vamos fazer? Fazer aqui, ali, beleza? Vamos lá. Pá. Já trancos e barrancos, mas deu para ganhar a Copa do Brasil e Libertadores da América. Então, acho que, inclusive, outro dia no canal do Bruno Castanha, eu sempre cito isso, eu estava acompanhando uma live do Castanha, né, gente boa. Trabalhou com ele, fez parte aqui do canal durante um tempo. Pois é. E aí,
ele mandou um jornalista português que cobre o Porto, mandou um chat lá e fez um relato que eu achei muito interessante. Esse cara conhece o Vitor Pereira de lá, conviveu com ele, e disse que ele mudou muito no Flamengo em relação ao que ele é. Por quê? Porque quando ele chegou ao futebol brasileiro e chegou ao Corinthians, ele foi o que ele é. E aí ele bateu de frente. Legal. E o vestiário do Corinthians também pesado. Com Cássio, Wagner, Roger Paulinho, Renato Augusto, Roger Guedes, uma galera, né, de peso por lá. E ele bateu de frente legal com essa turma. E ele sentiu que teve muitos problemas. Que os jogadores brasileiros, eles não se adaptavam muito com a sua forma de ser. Quando ele chegou ao Flamengo, já escolado e já sabendo também do que é o Flamengo, desse vestiário estrelado do Flamengo, ele deu uma amaciada. Ele não está sendo o Vitor Pereira que ele gostaria de ser, exatamente para não perder o controle total da situação e conseguir ter êxito no Flamengo, porque é importante para a carreira dele ter êxito no Flamengo. É porque muita gente fala assim, o cara vai sair com 15 milhões no bolso. Legal, bacana, a conta bancária fica cheia, ele já é um cara rico, já está realizado, mas tem a satisfação pessoal, né? Para ele, se ele for campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, se ele tivesse sido campeão mundial, ele ganharia muito mais do que 15 milhões de reais. Porque o prestígio, né, o vencedor, ele é muito mais valorizado. Então, eu tenho a impressão de que, por isso, ele quer fazer o meio-campo, porque ele quer dar certo no Flamengo, né? E aí, segundo esse jornalista português, ele não está sendo exatamente o que ele é. E aí, então, eu vou entrar num tópico aqui. Lá no início, você usou a palavra paternalismo. Uhum. Eu consigo ver o Vitor Pereira hoje tendo muito mais esse paternalismo. E assim, o Bigode usa muito essa frase de se a gente contratou um técnico a nível europeu. O Vitor Pereira está começando a se brasileirar demais, que é ser amigo de jogador, de tentar... É óbvio que tem que existir um meio termo, mas o Jorge Jesus, trazendo o nome dele de novo para o debate, era um cara que batia de frente, cobrava, era enérgico e deu tudo certo no final. Então, mas às vezes, aí tinha uma diferença, né, Cleitinho? Mas aí tinha uma diferença. O Flamengo não tinha conquistado esses títulos todos ainda. É verdade, isso é realmente verdade. O Vitor Pereira, ele chega no Corinthians, então ele consegue ser ele. No Flamengo, ele meio que tem que se readequar. Nisso e outra coisa, né? Os resultados atrapalham, né? Porque vamos supor que ele tivesse pelo menos ganho a Supercopa do Palmeiras e a Recopa do Del Valle. Não, tava ótimo. E tivesse chegado à final do Mundial, que era o que se esperava. Hoje o panorama seria completamente diferente. Eu acho que vale para o Abel Ferreira. Né? Eu acho que vale para o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, o jeito dele criava um atrito. Quando ele começou a vencer, hoje o jeito dele, tu não vê que ele tem atrito com o jogador, com ninguém. A não ser com a imprensa, obviamente. Mas com o jogador, todo mundo respeita o jeito dele. Ao contrário, por exemplo, do Diniz, que ainda não ganhou, e tem hora que tem rusga com os jogadores, não muito no Fluminense, mas no São Paulo teve. O Rogério Ceni também no São Paulo está tendo. Eu acho que está muito condicionado. O cara vence, ganha uma casca, ganha uma moral. É aquele negócio. O João Mourinho briga com todo mundo. Se ele chegar aqui no futebol brasileiro e brigar, o jogador vai calar a boca. Pelo menos inicialmente. Eu acho que tem isso também, do cara ter uma moral e poder... o nome, né? O cara... É a famosa frase do futebol. Chupou laranja com quem? Isso aí. Isso aí. Eu acho que é isso. Eu acho que passa muito por aí também. O fato dele não ter vencido e misturando também com aquela situação lá do Corinthians, que houve uma mágoa muito grande do mundo corintiano, do universo paulista contra o Vitor Pereira. O Vitor Pereira é persona não grata em São Paulo, né, porque ele disse que queria ir embora, e ele queria ir embora mesmo, ele não curtiu trabalhar no Corinthians, e ele usou a desculpa da sogra. Da velha. Que é um fato real. A sogra dele realmente tem problema de saúde. Só que ele alegou que ele tinha que voltar para cuidar dela. E aí ele sai do Corinthians, já avisou, não vou ficar. Ele sai, mas aí ele vem pro Flamengo.
Ele volta para o Brasil. E aí, amigo, azedou de vez. Então, isso também criou uma pressão